Prosseguindo no estudo da apologética cristã, estamos na lição 2, falando sobre a Bíblia e a ciência. Vamos agora ao 7.1.4, a Terra ser um globo. Bom, eu coloquei duas imagens aí para vocês. Essas imagens, elas reproduzem como os antigos acreditavam que era a Terra. E como alguns acreditam ainda hoje, né? Que eles chamam de Terra plana, ok? Alguns acreditavam que a Terra era plana, ok? E havia uma atmosfera acima de nós, onde as estrelas estavam coladas, né? Ok? Então, botei duas imagens aí reproduzindo para vocês poderem ver como era a visão antiga de muitos povos. Isso é retratado entre os chineses. A maioria dos povos antigos acreditavam em terra plana. Vamos considerar que, olhando na perspectiva humana, é praticamente inaceitável que você tenha uma terra, vamos dizer, que seja um círculo. Por quê? Porque, como alguns argumentavam antigamente, a terra em círculo, a pessoa que ficasse na parte de baixo do círculo, ela iria cair automaticamente, tá bom? Então, estou falando isso em termos lógica, né? E aí, Isaac Newton é que explicou que, na verdade, as pessoas não caem porque existe uma força que ela atrai os corpos para o centro da Terra. Ele chamou essa força de gravidade, e ela tanto influencia os corpos humanos, como também o Sol, é a gravidade do Sol que mantém a Terra girando em torno dele, tá ok? Então assim foi explicado que a Terra ela não é plana, ela é um círculo e as pessoas não caem por conta da gravidade, tá ok? E assim, inclusive, eu aproveito aqui para dizer que esses que ainda defendem que a Terra é plana, eu digo o seguinte, que eu posso provar que a Terra não é plana, segundo os dados científicos, tá ok? Porque imagine que a Terra fosse plana, tá bom? Como essa mesa. Imagine que um lado da mesa está, por exemplo, o Brasil, as Américas, né? Brasil, Estados Unidos, e do outro lado da mesa está o Japão, o extremo. Se a Terra fosse plana como essa mesa, não haveria fuso horários, porque, segundo a astrofísica, a velocidade da luz, ela chegaria aqui no Brasil e lá no Japão em menos de um segundo, porque eles dizem que em um segundo a luz dá 7 voltas no planeta Terra. Então, quer dizer, a luz do Brasil, o fuso horário do Brasil seria o mesmo do Japão. Mas como existe uma diferença de fuso horário, em média 12 horas, dependendo do país, né, 6 horas, esse fuso horário, ele prova que a Terra não é plana. A Terra tem que ser redonda, ela tem que estar girando em torno do Sol para que ocorram esses fuso horários, né? Isso, um defensor da Terra plana, ouvindo isso, ele tem que ceder a essa teoria, abandonar a teoria da Terra plana, tá ok? Ou então, o que a ciência diz sobre a velocidade da luz estaria muito errado, né? Mas, ainda que possa estar errado, dificilmente teria uma diferença tão grande quanto essa, tá ok? Então, a teoria da Terra plana é furada e eu digo que isso prova que a Terra não é plana, ok? Pois bem, eu coloquei alguns versículos aí que mostram o que a Bíblia fala sobre a Terra, né? E tem que ser uma revelação divina, claro, porque, observe, Jó, ele viveu há cerca de 4.000 anos. Jó viveu nos dias de Abraão, nos dias dos patriarcas. Pelo menos é assim que se acredita, né? Moisés, ali próximo do ano 1400, 1500, escreveu o livro de Jó. Então, nesse livro, escrito em cerca de 1500 anos antes de Cristo, e Jó teria vivido 500 anos antes, nos dias de Abraão, ou seja, contando os nossos dias, cerca de 4.000 anos. Então, Jó capítulo 9, versículo diz, né? O que fala ao sol e ele não nasce,
e sela as estrelas. Isaías 40, versículo 22 diz: ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Observe essa expressão, né, usada aqui, o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Bom, ainda coloquei para vocês, essa é a versão corrigida, ela traduz globo da terra. A versão revisada traduz como círculo da terra e atualizada como redondeza da terra. Por quê? O termo hebraico traduzido por globo é o termo hebraico shug. E segundo o dicionário Strong, que é um dicionário de hebraico muito conceituado, esse termo shug, ele pode ser traduzido como globo da terra, ou ainda círculo da terra, ou ainda redondeza da terra. Então, se nós formos pegar essa visão bíblica, vamos lembrar que Isaías ele profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo. Jó viveu 4.000 anos antes de Cristo. Mas Isaías fala mais claramente. Isso aqui é anterior a qualquer filósofo que tenha proposto, tá bom, que a Terra seja redonda, porque esse conceito ele vai surgir entre os filósofos gregos, ali próximo do ano 500, 400, 300, quando viveu Aristóteles. Nesse período é que surgiram propostas que eu acho espetacular, como eles calcularam, eles pegaram, fizeram um buraco na Terra e mediram a luz do Sol naquele buraco, e a partir dali, é um buraco longo, né? Fizeram um buraco em outro ponto, essa é a explicação, e eles conseguiram, através da sombra do Sol, como fazia ali naquele ponto, calcular que a Terra seria redonda. Bom, hoje nós temos, assim, evidências claras, né? Você observe, uma das coisas espetaculares que Deus criou, que demonstra que não pode ser obra do acaso, como os cientistas querem afirmar, é o Sol, a Lua e a Terra. Quando você vê um eclipse, vou falar de um eclipse, falar primeiro de um eclipse solar. Você vê que a Lua, ela fica na frente do Sol e ela parece ser do mesmo tamanho do Sol. Só que, na verdade, a Lua ela é 400 vezes menor que a Terra, menor que o Sol, desculpe. Só que a Lua está 400 vezes mais próxima. Por isso que ela parece do mesmo tamanho. Mas seria como você comparar uma montanha, por exemplo, o Pico da Tijuca, e uma bola de gude. Só que o Pico da Tijuca ele está bem longe e a bola de gude ela está bem perto. Ou seja, a bola de gude é a Lua e o Pico da Tijuca é o Sol. Ok? E quando você vê também, então, por essas sombras, você consegue perceber, claro, que o Sol é redondo, a Lua é redonda, e a Terra também, ela é redonda porque, como nós vimos, os fusos horários mostram isso, tá ok? Então a Bíblia aqui, na verdade, ela está defendendo antes da filosofia, tá ok? Depois, baseado na filosofia, vão surgir novas explicações defendendo que a Terra é redonda, mas eu comento ainda aí, olha, os povos antigos acreditavam que a Terra era plana. Esses povos eram tidos como mais avançados em termos de ciência do que Israel. Mas Israel, pela revelação de Deus, ele diz que a Terra era redonda. O termo hebraico shul, ele significa isso, o círculo da Terra. Tá bom? Então, as evidências apontam, claro, para uma Terra redonda. Eu coloquei aí também Eclesiastes 1:5, que fala, né? E nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. E depois, Jó 22, versículo 14. As nuvens são o escondedouro dele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Ele tem um circuito nos céus, né? Até esse movimento do sol, né, que de uma certa forma é como se ele fizesse um círculo na nossa perspectiva.
Jó capítulo 26, versículo 10 diz: marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. E Provérbios 8, 29. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, ou limite, né? Quando compunha os fundamentos da terra. Então, olha, como nós vemos a existência da terra, a existência da vida, tudo aponta para um Criador. Os cientistas falam que a harmonia da terra é algo tão complexo que a conclusão é o seguinte: a terra tem que ter surgido como ela existe hoje. Não pode ter sido um período longo de tempo, porque um período longo de tempo, como dizem alguns cientistas criacionistas, ele é um problema para a ciência. Porque, por exemplo, se a capacidade do homem gerar uma nova vida surgiu lá uma mudança no macaco, surgiu um homem do sexo masculino, tá ok? Até surgiu uma mulher do sexo feminino, eles dizem que isso aí foram milhões de anos. Esse homem já teria morrido, e esse processo que ele conseguiu desenvolver através da evolução teria sido desfeito. Então, a longa vida que eles atribuem à Terra e ao processo evolutivo é, na verdade, um problema. E você veja, além do tamanho do Sol, o tamanho da Lua, a distância do Sol, a distância da Lua e o estado que o Sol também se encontra, porque os cientistas dizem que essa estrela, ela se desenvolve no seu calor, o seu calor vai aumentando, depois diminui. Então, o estado que o Sol está, é exatamente o estado que a Terra precisa para haver vida. Até, por exemplo, a altura das montanhas, os cientistas dizem que se não houvesse montanhas como existe o Himalaia, a Cordilheira dos Andes, o vento iria circular sempre na mesma velocidade, sem nenhuma restrição, então ele alcançaria uma velocidade que também impediria a vida na Terra. Mas as montanhas fazem um balanceamento no vento que é essencial para o desenvolvimento da vida na Terra, ok? E aí eu cito também Albert Einstein, que ele dizia: o equilíbrio do planeta é algo tão preciso que se as abelhas desaparecerem do mundo, vai iniciar um processo que a vida acaba na Terra. Vocês sabem que Albert Einstein, os cientistas, os ateus, eles defendem assim cegamente que Albert Einstein era ateu. Mas nós temos livros escritos por Albert Einstein em que ele fala claramente, ele diz: eu não sou ateu. E ele diz: a questão aqui é muito complexa. Eu me sinto diante de uma criança, eu me sinto como uma criança diante de uma grande biblioteca. Essa criança ainda não sabe ler, então ela abre o livro, ela não consegue entender o que está escrito ali, mas ela sabe que alguém escreveu aqueles livros. E ele diz: é assim que eu me sinto diante do universo. Então, Albert Einstein, nós sabemos que ele não era religioso, mas o fato dele não ser religioso não quer dizer que ele era ateu. O fato dele não ser religioso, ele diz que ele acredita que alguma divindade alguém criou, mas ele não acredita que esse Deus influencia nesse mundo. Ok? Isso é chamado normalmente de teísmo. Mas ateu, Albert Einstein não era. Por quê? Porque a lógica, o raciocínio lógico desse homem, que é considerada ou a mente mais brilhante da história da humanidade, alguns o consideram assim, outros consideram Isaac Newton como a mente mais brilhante da história da humanidade e Albert Einstein em segundo lugar. Importante, esses dois homens, através da ciência, através da lógica, eles afirmavam: o mundo necessita de um Criador. Então, hoje, esse espírito do anticristo que está agindo no mundo, ele tenta apagar a pessoa de Deus, a existência de Deus da história da humanidade. Isso é impossível. Isso é impossível porque a humanidade, ela sempre estudará Isaac Newton.
alguns cientistas dizem hoje que 90% do conhecimento da ciência hoje depende de Isaac Newton. Pontos científicos que ele identificou, que ele desenvolveu, tá ok? E Isaac Newton, claramente, ele acreditava em Deus. Tanto que Isaac Newton, tem um livro aqui escrito por Isaac Newton, ele era criticado porque diz que ele estudava mais a Bíblia do que matemática. E mesmo assim o homem foi aquele gênio, né? Ele escreveu um livro falando de Daniel e de Apocalipse. É um livro interessante, né? Então, cada vez que estudarem Isaac Newton, eles vão saber que Isaac Newton, ele defendia a existência de um criador, de um organizador do universo. Ele dizia que era impossível esse universo ter a matemática perfeita que ele tem se não existisse um matemático, um ser que organizou isso. E Albert Einstein também, eu tenho aqui livro de Albert Einstein que ele fala claramente, não sou ateu. Então é uma tolice, mas os ateus, eles vivem numa briga porque há 150 anos atrás, eles diziam, olha, em breve a religião vai perder o seu espaço, o ateísmo vai dominar o mundo. Passaram-se 150 anos e o ateísmo não dominou o mundo. O ateísmo não dominou o mundo. Na verdade, a religiosidade continua crescendo no mundo. Existem pessoas que se dizem ateus, porém, a grande maioria das pessoas, eles querem entender Deus. E por isso eles se dizem agnósticos. Albert Einstein, nós podemos dizer que ele era agnóstico. Ele não consegue entender. Esse é o significado de agnóstico. Ele diz, olha, eu não sei o que dizer. Esse é agnóstico. Ateu é aquele que diz que não existe Deus. O agnóstico, ele diz, olha, eu não sei o que dizer sobre isso. A grande maioria das pessoas que se dizem ateus, na verdade, eles não sabem, eles são agnósticos. Eu sugiro a vocês assistirem alguns debates, né, com um debatedor chamado Craig. Eu passo alguns vídeos dele lá para vocês, que ele debate com ateus, e é assim, é um espetáculo, né? Ele coloca essas questões da ordem do universo, da existência do universo, o universo ter surgido, e os ateus simplesmente não têm como responder no debate dele, né? É assim, é um consenso que o criacionista sempre ganha quando está debatendo, ok? Os ateus não têm mais como responder determinadas questões. E eu contei para vocês, e repito aqui, a história daquele ateu, Anthony Flew, que era, vou chamar de o papa dos ateus, escreveu muitas obras sobre ateísmo. Esse homem acabou, devido à ciência, ao que a ciência mostrou a ele, que o homem, ele tem DNA, é uma programação que passa de pai para filho, super complexa, e pelo avanço da ciência ele chegou à conclusão, tem que existir um Deus. E aquele que era o maior ateu, pelo menos em termos de obras literárias, ele escreveu um livro intitulado Um Ateu Garante, Deus Existe. Esse livro, ele está à venda aí nas bancas, é um livro bem interessante, pode procurar nas livrarias que você vai encontrar. Ok? Bom, coloquei também o Salmo 96, versículo 10, que diz, dizei entre as nações, o Senhor reina, ele firmou o mundo, de modo que não pode ser abalado, ele julgará os povos com retidão. Então essa expressão, ele firmou o mundo, né? O que ocorre, o mundo aqui falando certamente do planeta Terra e do sistema solar. Eu recomendo a vocês também uma série que foi feita por uma TV francesa, intitulada Espaçonave Terra. Essa série são uns 50 episódios, normalmente de 10 minutos cada um. Eu vou publicar lá no grupo essa série para vocês. Essa série, eles falam da harmonia do sistema solar, que é algo assim que eles falam, parece um ser vivo. O sistema solar, ele parece, tem um vídeo, acho que é o episódio 17, eu vou conferir lá, vocês poderão ver, em que ele diz, o sistema solar, ele parece que ele está pulsando. Esse é o movimento do sistema solar.
tá ok? Como o pulso, que gera aquele movimento do coração. E eles reproduzem isso em vídeo, um grande espetáculo, tá ok? Então, o Senhor, ele firmou, tá ok? O mundo, isso significa que ele organizou o mundo, tá bom? O comentário prossegue. Mesmo havendo na Bíblia algumas expressões como os quatro cantos da terra, que levou alguns a defenderem que a terra era plana, vemos nos textos acima que a Bíblia deixa claro que o fato da terra ser uma esfera, então é assim que a Bíblia defende, a terra é uma esfera, tá ok? O filósofo grego Aristóteles defendia que a terra era redonda. Em sua obra Sobre os Céus, ele diz: sobre a posição da terra e da maneira de seu repouso ou movimento, nossa discussão pode aqui terminar. Sua forma deve necessariamente ser esférica. Platão, mestre de Aristóteles, também defendia que a Terra era redonda. Em sua obra Fédon, ele diz: minha convicção é de que a Terra é um corpo circular no centro dos céus. O teólogo católico Agostinho seguia esse ponto de vista. No seu livro A Cidade de Deus, ele argumenta: apesar de estar supostamente ou cientificamente provado que a Terra tem a forma esférica, disto não decorre que o outro lado do mundo seja desprovido de mares, nem decorre imediatamente que, sendo desprovido de mares, seja habitado. Porque, claro, ele fala, bom, se a Terra é esférica, pelo menos, seguindo a lógica humana, né, nós temos que viver no topo dessa esfera. E aqui embaixo não pode existir mar, porque o mar iria cair. Claro, era o entendimento da época, porque ninguém conhecia a gravidade. Nós vivemos, irmãos, num período privilegiado, porque a ciência trouxe conhecimentos para nós, e Daniel profetizou que a ciência iria se multiplicar. Vamos observar esse texto de Daniel capítulo 12, se você tiver aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Daniel, ele diz o seguinte, Daniel capítulo 12, eu vou ler o versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo, porque muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Ok? Então, aqui o que está profetizado aqui nos últimos dias, a ciência se multiplicaria. Tá bom? E é o que nós vemos acontecendo nesses últimos dias. Existem algumas questões científicas que às vezes a gente acha que a ciência, parece que a ciência está inventando até, porque eu, por exemplo, desconfio muito hoje da ida do homem à Lua. A Lua, ela tem uma temperatura de 110 graus Celsius. O homem não faz nada que funcione nessa temperatura. Como é que os homens foram lá na Lua com essa temperatura hoje? Eu vejo países, empresas dizendo, eu não consigo produzir nenhuma bateria que funcione nessa temperatura, toda a bateria queima. 40 graus já é difícil funcionar, 50, 60 graus não funciona. 100 graus Celsius, eles dizem hoje que seria impossível. Como que em 1969 os Estados Unidos conseguiu desenvolver baterias, porque lá tem carros. Okay? Como que eles conseguiram desenvolver para funcionar? E se você procurar na internet, você encontra, tem vídeos lá no YouTube, e os Estados Unidos andou de bugre lá na Lua, e aquele pneu de borracha lá a 100 graus Celsius, né? E sem contar que existe realmente fotos ali, e aí eu garanto com certeza matemática que é fraude. Como? Se você procurar na internet, você vai encontrar. Teve um astronauta que teria ido na Lua e ele fez tipo uma selfie. Tem a foto do astronauta e ao fundo tem a Terra. Ou seja, como dizendo, da Terra eu vejo a Lua, aqui da Lua eu vou ver a Terra. Só que eles esqueceram de uma coisa importantíssima.
né? E isso eu digo, com certeza a matemática é uma fraude. Por quê? Eles colocaram a Terra atrás do astronauta na mesma proporção ou tamanho da Lua que nós vemos aqui hoje. Só que eles esqueceram que a Terra ela é muito maior que a Lua. Então tinha que aparecer uma bola bem maior. Se a Lua aparece como uma bola quase do tamanho da cabeça de um homem, a Terra tinha que aparecer umas 4 vezes maior, porque a Terra ela é 4 vezes maior do que a Lua. Então isso aí foi um erro grosseiro. E aí pode ser mesmo, né? Os homens eles lutam por poder. A Rússia disse que conseguiu colocar um homem fora, né, da atmosfera terrestre, no espaço, teria sido o primeiro. Os Estados Unidos, naquela briga por poder, pode ter inventado que levou o homem à Lua. Hoje é bem difícil. Quando completou 40 anos que o homem disse que foi à Lua, que foi em 2009, né? Eles falaram o seguinte: olha, vamos voltar à Lua. Eu falei, eles vão marcar para a semana que vem, porque em 1969 eles foram à Lua. Os Estados Unidos disseram que foram 6 vezes à Lua. Em 1969, 70, acho que até 72, teriam ido 6 vezes à Lua. A Rússia nunca conseguiu ir à Lua. Então, eu falei, se os Estados Unidos vão voltar à Lua, a tecnologia avançou muito, eles vão na semana que vem. Em 2009, eles marcaram para 2020. Não foram. Agora, eles remarcaram de novo aí para 2025. Então, isso é muito estranho. Por que que a tecnologia avançou tanto, mas eles não conseguem ir à Lua novamente? Pelo menos até agora não foram. Eles estão dizendo que vão. Mas existem informações sobre a vida, sobre como é a atmosfera da Lua, que não teria como o homem viver lá a 100 graus Celsius, estar lá, nenhuma nave funcionaria, nem eles andaram de bugre lá na Lua, ok? A 100 graus Celsius, a bandeira que eles colocaram lá iria pegar fogo. Isso é muito estranho. Então, isso são hipóteses, né? Eu falo assim, não dá para garantir que o homem não foi à Lua. Agora, aquela foto do astronauta e da Terra ao fundo, essa com certeza a matemática é fraude, porque eles esqueceram que a Terra é muito maior que a Lua. Foi um erro grave. Bom, o comentário conclui. A crença de que a Terra era plana surgiu no meio católico com um monge chamado Cosma Indicopleutes. Eu estou falando isso aqui mais recentemente, porque os antigos dizem que até os chineses acreditavam, né? Em 547 da era cristã, ele escreveu o livro Topografia Cristã, onde defendia que a Terra era como um baú, tendo o céu como a tampa deste baú. Ele também descrevia a crença numa Terra redonda como oriunda da filosofia pagã e a ridicularizava, argumentando que as pessoas não poderiam ficar de cabeça para baixo. Eu assim, também não vou ridicularizar esse monge. Eu falo assim, porque vamos considerar 1500 anos atrás, se você não tinha informação sobre a lei da gravidade, você não tem as informações que nós temos hoje, era assim, pelo raciocínio lógico, era impossível você pensar em a Terra como um globo e pessoas habitando aqui na parte de baixo do globo. E onde nós estamos? Será que nós estamos na parte de cima, do lado? Por que nós não caímos? Então, com as informações da época, seguindo apenas a parte lógica, fazia até sentido acreditar numa Terra plana. Filósofos conseguiram evidências de que a Terra, ela na verdade não era plana. E vou aqui concluir essa parte, ok? Como um pensamento interessante de um povo chamado Sumérios, que eu já falei para vocês, tudo indica que eram os descendentes de Sete que viviam antes do dilúvio. Esse povo era inteligentíssimo, a ciência deles desapareceu no dilúvio, ok? Tanto que eles foram descobertos agora no século XIX. E o que ocorre? Os cientistas verificaram que eles
já tinham um avanço, por exemplo, matemático, que o mundo só foi descobrir depois com os gregos, o chamado Teorema de Pitágoras, que viveu ali próximo do ano 600 a.C., ele já era conhecido dos sumérios, que viviam lá em 2400 a.C., antes do dilúvio. E esses sumérios também, olha que interessante, eles dividiram a abóbada terrestre em 360 graus. Então, essa é uma evidência de que os sumérios, eles já tinham conhecimento de que a Terra era redonda. A questão é que a ciência dos sumérios desapareceu, porque aquele povo foi destruído no dilúvio, só teria sobrevivido Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as mulheres dos seus filhos. E eles não se ocuparam com essa ciência depois do dilúvio. Ela acabou desaparecendo, foi redescoberta agora no século XIX. É interessante vocês estudarem sobre os sumérios, ok? E hoje a ciência diz que foram eles, na verdade, que inventaram a roda, foram eles que dividiram a Terra em 360 graus, tá ok? Descobertas que a ciência foi alcançar muito tempo depois.